Bom, vamos começar hoje, né, na verdade, começar uma gravação sobre a prova do ITA de 2018, cara, de física, começar por física. Por que 2018? Na verdade, foi porque eu tava mexendo no material, nas minhas coisas, e eu achei a provinha de 2018 do ITA. Eu falei, cara, por que não gravar uma resolução da prova do ITA de 2018? Até porque tem bastante gente que quer fazer o ITA, né? Então, ah, às vezes, né, você quer ver uma resolução, talvez diferente dos demais canais que já tem por aí. Então, eu vou tentar apresentar duas soluções hoje para a primeira questão, ok? Uma é como tá na folha, né, de gabarito do ITA, que basicamente é como ele queria que você pensasse a questão, e a outra, uma maneira que eu encontrei de fazer, que ela é um pouco, eu não diria mais difícil, mas ela é diferente. Basicamente, o Ita não queria que você fizesse aquilo, mas também dá, chega no mesmo resultado, ok? Então vamos fazer como o Ita queria e depois eu apresento uma solução que eu encontrei, que também não é nada demais, né? Se você está fazendo o Ita, você vai entender completamente tudo que a gente vai fazer aqui hoje. Hum, a questão, olha só, ela já está marcada por causa que eu já tinha feito a prova em 2018. E a questão está aqui, ó. E, bom, esses dados aqui, né, é o que está na folha de dados aqui do ITA e é o que a gente vai usar. Então, a constante universal gravitacional e a densidade. Essa densidade média aqui é o que ele dá na questão. E a questão a gente vai ler, seria legal se você já tivesse lido, ou então, deixa eu ver se pega aqui, ó, porque daí qualquer coisa você dá um pause e lê, né? Cadê aqui, ó? Olha só, questão um. Tenta dar uma pausa aí se quiser ler. E vamos para a questão um então, beleza? A questão um diz o seguinte: considere uma estrela de nêutrons com densidade média de 5 vezes 10 elevado a 14 gramas por centímetro cúbico. Não, pera aí. 5 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. É 5 vezes 10 elevado a 11 quilogramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico dessa estrela pesa 5 vezes 10 elevado a 11 quilogramas. Meu Deus, já começou emocionante, meu querido. É ITA. 5 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico, sendo que sua massa... Não, sendo que sua frequência de vibração radial, Ni, é função do seu raio R, da sua massa M e da constante da gravitação universal G. Sabe-se que Ni, né, que é a frequência, é dada por uma expressão monomial, em que a constante dimensional de proporcionalidade vale aproximadamente 1. Então o valor de Ni é da ordem de... Então ele não quer saber exatamente qual é o Ni. O Ni é a frequência, né? Ele quer saber a ordem, né, de grandeza de Ni. Ele fala que Ni, que é uma letrinha grega, ela é função do raio, né, R elevado a um x, né, porque isso aqui é uma questão de análise dimensional, né, como é padrão do ITA começar a primeira questão, com quase todas as provas eles começam a primeira questão com uma análise dimensional. Então isso aqui é um R elevado a um x, eu não sei quanto é esse x, vezes ele fala que é função também da massa, então a massa elevado a um y, vezes a constante universal gravitacional g elevado a z, por exemplo, ok? Análise dimensional. E aí ele fala também que tem uma constante de proporcionalidade que vale aproximadamente 1, então teria um 1 aqui multiplicando, mas enfim, isso aí não iria mudar, né? E aí ele quer saber qual é a ordem de grandeza desse Ni, que é função dessas três grandezas aqui. Vamos lá? Primeiro, então, primeira solução. Vamos fazer a análise dimensional, depois a gente vê a segunda solução, que também dá certo, né? Então eu tentei fazer um pouco diferente e deu certo. A segunda solução não tem nada a ver com análise dimensional, então se você não quer mexer com análise dimensional, a gente vai fazer isso na segunda solução. Ok, vamos lá. A análise dimensional é o seguinte. Tudo, né, vai estar em um sistema internacional, como é o caso da constante universal gravitacional aqui, ó, metro cúbico por quilograma segundo quadrado, tá? Tudo no SI. A densidade não, né? A densidade está em grama por centímetro cúbico, mas daí a gente multiplica por 1000 depois, quando a gente for usar. Então vamos lá. Como isso aqui é uma análise dimensional, a gente vai usar um colchete, né, para analisar as dimensões. O Ni é a frequência, a gente sabe, né, que frequência, que eu vou usar aqui, ó, como Ni, é o inverso do período.
Só que o período é dado em segundo, portanto, ni é 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1 também, né? Então, olha aqui, a gente vai ter que ni, eu não vou substituir ainda, daqui a pouco eu substituo, vai ser igual. O raio, né, é dado em metro, então eu vou ter aqui, ó, metro elevado a 1x, vezes a massa é em quilograma, então eu vou ter kg elevado a 1y, e a constante universal gravitacional, que é metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado, todo mundo elevado a 1z, né? Eu posso abrir isso daqui, né? Então eu vou ter que ni, que é a minha frequência, é igual a m elevado a x quilograma elevado a 1y vezes m elevado a 3e sobre quilograma elevado a z segundo elevado a 2z, né? Eu só distribuí o z para todo mundo. E aí aqui, olha só, eu tenho m, né? Eu tenho metro aqui e tenho metro aqui, tá tudo multiplicando, tá? Então o que a gente vai ter é o quê? Eu já vou substituir a frequência por segundo a menos 1. Então, aqui está. Segundo a menos 1 é igual. M é a mesma base, né? Metro e metro. Então eu vou ter que somar os expoentes. Então vai ficar m elevado a 3e mais x. 3e mais x. Ou x mais 3e, é a mesma coisa. Vezes quilograma e quilograma, né? Tem quilograma no denominador, então é a mesma base, eu subtraio os expoentes, não é isso? Então aqui, ó, quilograma elevado a y menos e. Vezes segundo, eu tenho segundo no denominador, né? Então isso aqui sobra segundo elevado a menos 2z. Então, s elevado a menos 2z. Tudo bem, pessoal? E aí é o seguinte, então. Olha só. Qualquer coisa elevado a zero, por exemplo, a elevado a zero, é 1, certo? E você concorda que se eu multiplicar todo esse lado aqui, ó, por 1, eu posso multiplicar por 1 quantas vezes eu quiser, que não vai mudar nada, vai continuar dando segundo a menos 1? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou pegar aqui, ó, eu tenho segundo a menos 1 desse lado e segundo elevado a menos 2e do outro. Eu vou ter que igualar isso. Então, desse lado aqui, eu vou multiplicar pelo metro elevado a zero, que é 1. Então, eu não estou mudando nada. Vou multiplicar também por quilograma elevado a zero, que é 1, não mudei nada, vezes segundo a menos 1. Né? Aqui eu mantenho. Isso aqui é igual a tudo isso aqui, então eu copio. M elevado a 3z mais x, quilograma elevado a y menos z, segundo elevado a menos 2z. E agora sim, como isso aqui é uma igualdade, então o metro, né, o m elevado a zero, ele tem que ser igual ao m elevado a 3e mais x aqui, né? Tudo que está desse lado é igual a tudo que está naquilo, né? Então o quilograma daqui é igual ao quilograma daqui. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Eu quero igualar os expoentes. Então, primeiro, 3e mais x é igual a zero. Quilograma agora, y menos e é igual a zero. Menos 2z é igual a menos 1, né? Menos 2z é igual a menos 1. Fechou? Quem que tá fácil de eu achar aqui? Tá fácil de eu achar z, né? Olha só, z vai ficar menos 1 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, então z é igual a meio. Z é igual a 1 sobre 2. Y menos z é zero. Somos z dos dois lados, y é igual a z, só que z é meio, então y também é meio. E aí eu encontrei x, encontrei x então. Porque eu vou ter aqui, ó, 3z, só que z é meio, então 3 sobre 2, mais x, isso aqui é igual a zero, assim a gente sabe que x é igual a menos 3 sobre 2. Encontrei x
encontrei Y e encontrei Z. E por que isso aqui é importante? Porque ó, a gente tinha que a frequência dependia do raio elevado a um x, da massa elevada a um y e da constante universal gravitacional elevada a um z. Agora a gente já sabe quais são os números que eles são elevados. Então eu posso substituir aqui, ó, a frequência é igual ao raio elevado, a frequência é igual ao raio elevado a x, x é menos 3 sobre 2, vezes a massa elevada a um y, só que o y é meio, né? Elevado a meio, e o g também é elevado a meio, né? Elevado a meio é raiz quadrada. Esse elevado a menos 3 sobre 2 seria 1 sobre r elevado a 3 sobre 2, né? Então, o ni ficaria o quê? Raiz quadrada de gm sobre r ao cubo, né? Tudo bem? Ok. Ok. E aí, cara, ok, eu posso substituir os valores, exceto por um motivo, né? Eu não tenho a massa, eu tenho a densidade. Pô, densidade, uma ideia muito poderosa. Massa sobre volume. Quem que é esse volume aí? Ele está falando de uma estrela de nêutrons. Então, a gente vai pensar sendo uma esfera, certo? E o volume da esfera, você sabe, 4/3 de π r ao cubo. Ok? 4/3 de π r ao cubo. Então, a densidade vai ser o quê? Vai ser m sobre 4/3 de π r ao cubo. Eu posso escrever a massa, né, em termos da densidade, então. Então, a densidade aqui vai ficar o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso aqui é divisão de fração, vai ficar então 3m sobre 4π r ao cubo. Eu vou ter que apagar aqui para a gente poder continuar. Beleza, então o que eu vou fazer agora é substituir a massa ali. Eu vou isolar a massa aqui, então vai ficar 4 vezes a densidade, multiplicada por π, multiplicada por r ao cubo, né? Então, olha só, a massa vai ficar 4 vezes a densidade. A densidade eu chamei de ρ aqui, né? Então eu vou colocar um ρ aqui. É 4πr ao cubo vezes ρ, tá? 4πr ao cubo vezes ρ, que é a densidade, é essa densidade aqui, dividido por 3, né? 4/3. Aí eu pego a massa e eu substituo aqui, ó, porque eu vou estar escrevendo isso daqui em termos da densidade. Então, a nossa frequência ni vai ficar raiz de g no lugar do m, 4/3 de π r ao cubo vezes ρ sobre r ao cubo, né? Ainda. Então, é raiz disso aqui tudo. Nossa. Ok, pera. Vou ter que meter um 4/3 aqui um pouco menor. Raiz disso tudo. Divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ter aqui, então, ó, esse raio ao cubo aqui corta, né? Então, vai ser, a frequência vai ficar igual a raiz de 4g. Cara, eu vou falar que, né, eu poderia igualar π a 3, porque a gente vai aproximar mesmo, a gente quer a ordem de grandeza. Então eu vou ficar aqui, ó, com 4g, constante universal gravitacional. O π eu vou aproximar para 3, né? O π eu aproximo para 3, vezes a densidade sobre 3. E aí aqui, né, corta, e eu ficaria que a frequência é igual a 4g ρ, certo? Raiz de 4g vezes ρ. E ρ é a densidade. Agora eu vou substituir, só que eu vou ter que multiplicar por 1000 aqui para passar para o sistema internacional, né? Se eu multiplicar por 1000, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 17. Então vamos continuar aqui em cima. Vamos lá. Vai ficar então, a frequência é igual
a raiz, 4 vezes 7, que é o valor da constante universal gravitacional, vezes 10 elevado a menos 11, vezes a densidade, que é 5 vezes 10 elevado a 14. Ou melhor, elevado a 17, né? Porque eu multipliquei por 1000. Beleza. 4, então tá, vamos ter aqui, ó. Ni é igual. 4 vezes 5 dá 20. Então aqui daria 140, né? Vou multiplicar por 7. Raiz de 140. 4 vezes 5, 20. Vezes 7, 140. 10 a menos 11 com 10 elevado a 17 dá 10 a 6. E aí, eu não sei a raiz de 140, mas eu sei a raiz de 144. É 12. Eu vou aproximar, tudo bem? Porque eu quero saber a ordem de grandeza. Então, o fator 4 a mais aqui, né? Se eu somar 4, não vai fazer tanta diferença no valor final. Então, Ni, raiz de 144 é 12. Portanto, a raiz de 140 está próximo de 12. Eu vou colocar aqui 12. E aí aqui tem um 2, né? Porque é raiz quadrada, então fica 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira. Portanto, como ele quer a ordem de grandeza, esse valor aqui não pode ser maior do que 10, então a gente tem que a frequência vale 1,2 vezes 10 elevado a 4, segundo a menos 1, ou hertz. Só que aí que tá. A gente quer a ordem de grandeza, então o que a gente quer é o 10 a 4, né? Então a ordem de grandeza é de 10 a 4 e, portanto, a nossa resposta é a letra E. Não sei se dá para ver aqui, mas está marcado aqui letra E como resposta. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para ver se dá para a gente fazer ainda a outra solução. Dá. Ok, essa foi a primeira solução. Então, fazer a análise dimensional, quando você faz a análise dimensional, você vai chegar nessa equação. Você descobre do que depende o G, a massa e o raio. E aí basta substituir os valores, não esquecendo de passar a densidade para o sistema internacional. Então vamos para a segunda solução, que também é bem legal. Deixa eu só apagar a luz aqui. Vamos lá, segunda solução. A segunda solução, o que eu pensei? Como já dizia o Einstein, né, cara? Na natureza, as regras são as mesmas, as leis da física são as mesmas na natureza. Então, se eu tenho deixa eu pegar aí em azul, uma estrela, por exemplo, qualquer, num sistema solar qualquer, e eu tenho aqui um planeta que orbita essa estrela, a uma distância, né, uma distância r, seria o raio da órbita, esse planeta, ele está sofrendo aqui, né, pela lei de Newton, né, a da gravitação, ele está sofrendo uma força gravitacional que aponta sempre para o centro, né, porque aponta para o centro por causa que ele vai estar sempre orbitando essa estrela, né? Então, essa força gravitacional aponta para o centro, então ela é uma força centrípeta. Como a força centrípeta ela tem origem gravitacional, o que isso quer dizer? A força centrípeta a força centrípeta é causada pela gravidade daquela estrela, certo? Então eu posso igualar muito bem, se eu quiser, o módulo, né, da força centrípeta ao módulo da força gravitacional. Só que quanto vale, né, a força centrípeta? A força centrípeta, né, esse planeta aqui tem massa m, esse outro tem massa m grande, essa estrela. A força centrípeta é m v ao quadrado dividido pelo raio. Raio da trajetória aqui, né, dessa trajetória circular. Isso aqui é igual a força universal gravitacional. Ou melhor, a força gravitacional é igual a constante universal gravitacional, massa de um dos corpos, massa do outro corpo, dividido pelo quadrado da distância. A distância é r. Olha só, a massa eu posso cortar, o r eu posso cortar, eu tenho que v ao quadrado, velocidade orbital, né, no caso, é igual a gm sobre r. Extraindo a raiz dos dois lados,
eu tenho que a velocidade orbital é igual a raiz de Gm sobre o raio. E por que isso é legal? Porque num movimento circular, né? A gente já estudou o movimento circular aqui. Eu sei que a velocidade, né? A gente encontrou a velocidade da seguinte maneira, sendo 2π vezes r, que seria a circunferência, né? Multiplicado pela frequência, ou então dividida pelo período. Como na questão do ITA ele chama a frequência de Ni, que é uma letra grega, eu vou chamar a frequência de Ni aqui também. Só que a velocidade eu sei, a velocidade orbital, né? Ela é Gm sobre R, então eu posso igualar isso daqui, né? Então, raiz de Gm sobre R é igual a 2π vezes R vezes a frequência. Se eu quero encontrar essa frequência de translação, eu faço o seguinte, isolo ela, passo 2πr dividindo, então o meu Ni é igual a raiz de Gm sobre R sobre 2πr. Sobre 2πr. Se eu quiser entrar com esse cara dentro da raiz, o que eu tenho que fazer é levar todo mundo ao quadrado, e portanto a minha frequência Ni vai ficar igual a raiz de Gm sobre R sobre 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado, eu copio aqui π ao quadrado, e o R também eu levo ao quadrado. E aí eu vou continuar ali em cima, né? Divisão de fração, repete a primeira, então a frequência vai ficar raiz, repete a primeira, Gm, e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse cara aqui sobe para cima. Sobe, no caso aqui, né? Vai ficar então 4π quadrado R quadrado. Então é sobre 4π quadrado R cubo, né? Desculpa, R cubo. Porque esse R aqui vai multiplicar esse. Encontrei o valor da frequência. Meio que eu não tenho muito como mexer nisso mais. Porém, igual a gente fez anteriormente, eu posso escrever a massa em termos da densidade, né? Eu sei que a densidade é a massa dividida pelo volume, e novamente, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Aqui, ó, 4/3 de πr ao cubo. E aí, a densidade, portanto, fica m dividido por 4/3 de πr ao cubo. Ok? De maneira tal que eu vou fazer essa divisão, vai subir esse 3 aqui em cima, isso aqui vai ficar 3m sobre 4πr ao cubo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a densidade, né? É o nosso ρ. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho m dividido por 4π quadrado r ao cubo. Aqui eu tenho m dividido por 4πr ao cubo. É bem semelhante. Seria interessante se eu fizesse o quê? Se eu fatorasse um π aqui, né? Se eu dividisse esse π aqui, né? Fazendo π vezes π. E esse 3 aqui eu passo dividindo. Então ficaria a densidade dividido por 3. Então a nossa massa vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. A massa m, ou melhor, passa esse 3 dividindo. Fica ρ sobre 3, que é a densidade dividido por 3, é igual a m dividido por 4π r ao cubo. Por que eu fiz isso? Porque minha ideia é substituir aqui, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar. Então a densidade fica raiz de 1 sobre π, que multiplica Gm sobre 4πr ao cubo. 4π, eu vou colocar G melhor aqui, ó. Vou colocar G sobre π, tá? G sobre π, que multiplica M sobre 4πr ao cubo. É a mesma coisa, né? Porque vai ficar π vezes π, ficaria π ao quadrado, voltaria a ser o que era antes. Só que aí, ó, M sobre 4πr ao cubo, M sobre 4πr ao cubo é a densidade dividida por 3. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a frequência Ni é igual a raiz de G sobre π
que multiplica a densidade ρ dividido por 3. E aí a gente substitui os valores, né, cara? Novamente, pega o valor aqui da densidade, e aí você vai ter que multiplicar por 1000 para passar isso aqui para o sistema internacional, né, para ficar quilograma por metro cúbico. Então, multiplicando por 1000, a densidade fica 5 vezes 10 elevado a 17 quilogramas por metro cúbico. Acabou, substitui. Vou aproximar π para 3 de novo. Por quê? Porque eu estou preocupado com a ordem de grandeza, não com o valor exato, né? Então, a frequência Ni vai ser raiz. Vamos lá, o G está na folha de dados do ITA. 7 vezes 10 elevado a menos 11, dividido por 3 vezes 3 vai dar 9, né? Vezes o ρ, que ficou ali sendo 5 vezes 10 elevado a 17. Ok. Tudo isso dentro da raiz, né? E aí 7 vezes 5, então vamos lá, continuar aqui, ó. Ni é igual a raiz 7 vezes 5, 35 sobre 9. E aí é 35 vezes 10. 10 a menos 11 com 10 a 17 dá 10 a sexta, né? E aí, cara, eu vou aproximar aqui para 36, a gente já está fazendo tudo aproximado mesmo. Eu vou aproximar isso aqui para 36. Por quê? Porque 36 tem raiz, né? 36 tem raiz, que é 6. Então fica, e 9 também, que é 3, né? Então isso aqui ficaria 6 terços, tirei da raiz, vezes 10 a 3. Certo? Então isso aqui daria a frequência, né? Colocar aqui em cima. Daria 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 10, a terceira, segunda, menos 1. Se a gente for olhar aqui a folha de dados, as respostas, eu tenho 10 a 2 e 10 a 4. Mais próximo de 10 a 4, né? Porque isso aqui, 2 vezes 10 a 3 é 2000. Mais próximo de 10 a 4. Então, também daria certo, a gente teria como resposta a letra E. Certo? Porque o que interessa, na verdade, não é o valor em si. Você viu que aquela lá deu 1,2? 1,2 eu acho, né? 1,2 vezes 10 a 4. Essa daqui já deu 2 vezes 10 a 3, mas o que a gente quer é a ordem de grandeza. Como deu 2 vezes 10 a 3, está muito mais próximo de 10 a 4 do que de 10 a 2, né? Que seria 100. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Me diga aí qual solução você gostou mais. O ITA, com certeza, não queria que você fosse por esse caminho, tá? Deixando bem claro. A ideia era fazer a análise dimensional, desenvolver a análise dimensional e chegar na resposta. Mas deu certo também. E, bom, eu acho que eu vou continuar isso daqui, cara. A gente tem depois uma questão de cinemática muito maneira, que é a questão 2. E é isso. Vai cada vez aumentando a dificuldade dessa prova do ITA, né? 2018. Para quem quer fazer o ITA, seria interessante acompanhar aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!